Fala no Coders, seja muito bem-vindo. Se é a primeira aula que você está vendo, recadinho rápido, nós temos uma playlist dentro do YouTube, onde nós iremos disponibilizar esse curso gratuito de 75 aulas. Será uma aula por dia, e dentro dessa playlist você tem no primeiro vídeo uma apresentação de como ficou a nossa plataforma, como ficou a plataforma que você vai aprender a desenvolver aqui gratuitamente. Porém, se você quiser, você pode acessar a nossa plataforma para ter acesso ao curso de imediato, né, com todas as 75 aulas. Depois temos mais na sequência o curso avançado, que já está na faixa de 50 aulas também. Se você quiser, nós temos um grupo no WhatsApp também para tirar dúvidas sobre o Flutterflow, né, sobre esse curso, sobre a plataforma também. Todos os links estarão aqui na descrição, assim como os links falando sobre a bonificação para aluno, para criador de conteúdo, né, infoprodutor, pessoas que trabalham com marketing, influencers que queiram também a divulgar a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, bora para a aula. Fala, meu coders, bora para mais uma aula aqui. Vamos agora para a parte da criação dos nossos módulos, né? A gente já colocou a criação de curso na nossa aula passada e na próxima aula a gente vai fazer a criação das aulas. Para a gente começar a criação dos módulos, agora a gente vai entrar num conceito novo aqui, que é os data types, né? Então, se eu vier aqui no meu Zap State, no meu Page State, a gente tem nossas variáveis aqui. Então, por exemplo, eu tenho menu, que é do tipo string, eu tenho vídeo select, que é do tipo JSON. E aí, a gente vai criar agora um tipo que é uma construção de um conjunto de dados. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar o DT, né, que é para dar o nome de data type, e módulos. E aqui a gente vai poder agrupar conjuntos de dados em uma única variável. Assim como, por exemplo, o banco de dados, em uma linha a gente tem vários dados, aqui a gente vai adicionar várias informações também dentro de uma única variável, né, que depois vai ser uma lista. Então, aqui a gente está criando um conjunto, né, um tipo de variável chamada DT módulos, né, que é um data type. Então, eu vou começar aqui adicionando um campo chamado ID curso, para a gente salvar. Ele vai ser do tipo inteiro, né, porque os IDs são inteiros. A gente vai salvar aqui nome, tá? Vai ser aqui o nome. Vai ser do tipo string. Vou adicionar aqui um desk curta, vai ser string também. Aqui vou adicionar uma duração, vai ser do tipo double, né, para a gente poder colocar valores quebrados. Aqui, número aulas, né, para a gente saber o número de aulas que vai ter dentro desse módulo aqui. Se vocês não lembrarem, a gente tem nosso banco de dados lá que vai ter essas informações para que a gente possa ter acesso, tá? Deixa eu colocar aqui no banco de dados para a gente poder ir acompanhando conforme a necessidade, tá? Então, se eu voltar aqui no meu banco de dados, se eu voltar aqui no banco de dados, por exemplo, a gente vai ter as nossas informações que a gente colocou aqui em módulos, né? Então, a gente tem nome do módulo, duração do módulo, descrição, e o número de aulas. Então, é a mesma coisa que a gente está colocando aqui as informações e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ah, então, beleza, a gente criou essas informações. Agora a gente só criou o tipo de variável, né? Que é do tipo data type. Agora a gente vai criar a variável em si. Então, vou vir aqui no meu app state, vou vir aqui em add app state variable e a gente vai adicionar um DT módulos também, né? Que vai ser o nome da variável que a gente vai utilizar. Aqui agora, em vez de eu escolher esses dados aqui, eu vou escolher esse tipo aqui, ó, data type. E aí ele vai me pedir para decidir qual é o conjunto que eu quero selecionar. Nesse caso, a gente só tem o data módulos, né, o DT módulos por enquanto. E ele vai ser uma lista, né, porque a gente vai ter uma lista de módulos para poder adicionar dentro do nosso curso ali. Então, beleza, que essa parte a gente já está pronto. Agora eu vou voltar aqui na nossa tela de criar módulos e a gente vai adicionar os campos que a gente precisa, né? Só que para cada módulo eu tenho que adicionar isso dentro de um curso, certo? Então a gente vai fazer aqui um drop-down, né, para poder selecionar o curso. Nós vamos fazer um drop-down para selecionar o módulo, porque por mais que agora a gente está adicionando o módulo, eu quero fazer com que depois, para a gente adicionar outros módulos dentro de um curso que já existe, a gente vai precisar selecionar qual é o módulo que a pessoa vai criar, né? Então, nesse caso aqui,
vai ser isso, e agora os campos que a gente vai utilizar, né, então vai ser aqui um data type para o nome, um para descrição curta, para duração e para o número de aulas, né? São 4 itens. Se a gente voltar aqui no nosso data type, são um, 2, 3, 4, porque o ID a gente vai pegar direto do drop-down. Sempre que quando você cria um data type e tem alguma custom function lá, você tem que clicar aqui para ele atualizar e voltar novamente ali para a correção, tá bom? Então aqui a gente vai dar uma ajeitada agora. Vou colocar aqui um padding de 16 para desgrudar dali. E embaixo eu vou colocar um 8, né? Então vai ser aqui um 8 para a gente deixar o mesmo padrão. Aqui eu vou deixar um tamanho de 500, por exemplo. Deixar um tamanho de 500, eu acho que é o suficiente. Depois, se a gente quiser mudar o layout, a gente vai fazendo essas alterações. Mas por enquanto eu vou deixar tudo como 500 aqui para facilitar a nossa vida. Apesar que para facilitar a nossa vida, o ideal seria a gente colocar, por exemplo, dentro dessa coluna, na verdade, fazer um wrap dessa coluna de de uma coluna dentro de um container, porque daí a gente poderia já deixar do tamanho que a gente quisesse, só deixar assim expandido aqui. Mas vamos fazer assim, depois a gente ajeita, conforme eu falei, no módulo avançado ali, a gente vai fazer todos esses ajustes. Por enquanto a gente quer funcionar, né? Então aqui, quando eu clicar no criar módulo, eu vou fazer uma chamada ao banco de dados para que a gente possa pegar e trazer essas informações do banco de dados do curso, né, dos todos os cursos que a gente tem que é atrelado a esse usuário, depois os módulos e assim por diante. Então vamos lá. Então eu vou adicionar aqui um backend query, né, vai ser uma query row dos nossos cursos, aonde o user ref, né, user auth é igual ao nosso authenticated user. Então tem que pegar todos os cursos que está atrelado a esse usuário. Aqui eu vou deixar a ordem por nome, né? Então vou pegar o nome do curso e vai ser increasing, né? Increasing é do menor para o maior. E aqui eu vou dar nosso output, o nome do nosso output. Então vai ser módulo curso. Então não, vai ser módulo curso, né? Porque aí a gente já sabe que está vindo da página de módulos e a gente está fazendo a chamada de curso. Beleza, uma vez que a gente tem aqui, eu vou fazer um drop down aqui com os cursos. Então, primeiramente, vou começar uma condicional para que eu mostre o drop-down somente se a nossa variável lá de cursos estiver em ativo. Então, vem aqui em Action Output, vou selecionar aqui, ó, módulo curso e set not empty. Se ele tiver setado, a gente vai trazer aqui. Agora, aqui a gente tem duas opções para poder utilizar dentro do drop-down. Quando a gente utiliza somente essas informações, ele vai trazer somente textos, né? Ou seja, qualquer informação que você vai trazer aqui, você vai mostrar para o usuário e vai ter essa opção quando ele selecionar. Quando eu clico aqui em Add Option Label, agora vai ser o seguinte, agora eu vou recuperar essas informações aqui, então, por exemplo, eu vou passar o ID aqui, mas para o cliente eu vou mostrar essa parte de baixo. Então, o cliente vai ver uma coisa, quando ele clicar, a gente vai retornar outra. Então, ele vai ver os nomes e vai retornar para a gente o ID quando ele clicar. Então, aqui eu vou clicar e vou em Action Output, que é daquela chamada ao nosso banco de dados de cursos quando a gente clica em criar módulos. Vou vir aqui em módulos curso e agora eu vou dar um map, né? Ou seja, eu vou pegar algum daqueles campos que vem do banco de dados, alguma daquelas colunas, e eu quero trazer essa lista em específico de uma coluna, não quero trazer uma linha inteira. Então é isso que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, vou vir aqui e vou pegar o ID curso, né? Que eu quero pegar o ID do curso. Só que aqui, eu esqueci de mudar aqui, ó, você tem que, colocar o tipo de retorno, né, no nosso caso vai ser um inteiro, então você pode retornar tudo isso aqui, ó, um booleano, um string, ou áudio, etc. Então vai ser o tipo int, agora a gente faz o mesmo processo aqui. Vem no action output, vem módulo curso, vem map list, vem aqui do ID do curso, e agora vai aparecer certinho para nós aqui. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai trazer o nome para o cliente ver. Então vai ser aqui, ó, action output, módulo curso, vai ser map list e agora vai ser o nome do curso, tá bom? Então é aqui que a gente vai trazer essas opções. Aqui embaixo eu vou colocar aqui também um drop-down search, ou seja, se a pessoa tiver muitos cursos, ela pode pesquisar
nome do curso que ela desejar. Então agora a gente vai fazer uma adaptação aqui nas informações, né? Então, por exemplo, aqui no hint, selecione o curso e aqui para procurar, digite o nome do curso. Aí, ou busque o curso digitando um nome, alguma coisa nesse sentido, né? Então aqui, beleza, por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Agora, quando eu clicar aqui e selecionar algum curso, eu quero que a gente faça uma ação. Então, eu vou vir aqui, vou primeiramente renomear, então vai ser drop-down, módulo, curso, da mesma forma que a gente deu o nome lá para a gente poder saber exatamente onde está cada coisa. Aqui no Action Flow, vou colocar aqui ó, um select, ou seja, a hora que a pessoa clicar e naquele item dentro do drop-down, ele vai nos retornar alguma coisa e vai fazer alguma action. Então, aqui dentro dessa action, eu vou fazer uma query, né, uma query row, para o nosso módulos. E aí agora a gente vai colocar o filtro. O ID curso tem que ser igual ao ID que o cliente selecionou, né? Então a gente está na página do onSelect e agora a gente pega essa informação aqui do widget state e o drop down aqui, cadê? Drop down módulo curso, ou seja, ele vai retornar o ID do curso para a gente com base no que o cliente clicar lá, certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vou dar o módulo, é, vai ser módulo, ou seja, eu estou na nossa aba de módulo e eu estou dando um output de módulos, tá? Módulo. Show de bola. Aí agora, aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo esquema de cima. Então, eu vou colocar aqui uma conditional, vai ser o nosso actual output da chamada do banco de dados que a gente acabou de fazer ali, chamada módulo, e ele tem que estar setado. Somente se tiver algum valor lá, que aí eu vou retornar aqui as opções dos módulos que ele tem naquele curso. Então, aqui, beleza. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vou adicionar o Action Option Labels aqui, para que aqui em cima a gente vá fazer a nossa chamada aos nossos módulos e eu vou retornar para mim o ID do módulo, né? Mas para o cliente, esqueci de mudar aqui de novo, int. Para o ID do cliente, para o cliente a gente vai mostrar o nome do módulo. Então, vai ser aqui Action Output, módulos, módulo, vai ser o map, né, que eu quero pegar uma coluna específica, e vai ser o ID módulo. Show de bola. E aqui embaixo a gente vai mostrar o nome. Então, vem aqui Action Output, vou pegar o módulo, que a gente acabou de chamar ali no curso selecionado, vou dar o map e quero pegar o nome do módulo. Então, nome do módulo. Show de bola. Aqui, mesma coisa, selecione o módulo e aqui embaixo eu vou habilitar o search e vai digite o nome do módulo. Apesar que aqui a gente não vai precisar do módulo, porque eu estou pensando uma coisa muito lá na frente e vai acabar confundindo vocês. Então, aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse módulo, vou deixar apenas o curso. E aqui na hora que no select, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar chamando aqui o nosso módulo, só que eu vou preencher as informações do módulo aqui dentro do nosso DT módulo, para que a gente tenha já os módulos que estão criados. Então, por exemplo, o cara foi lá e criou o curso dele, já tem alguns módulos, mas ele quer adicionar novos módulos. Então, para isso, a gente tem que já listar para o cliente quais os módulos que ele já tem. Então, aqui embaixo, eu vou fazer agora um looping para poder preencher todos os itens. Então, aqui dentro do nosso app state, eu vou colocar uma opção aqui chamada contador, para a gente poder trabalhar com um looping que vocês já aprenderam lá nas primeiras aulas, tá? Então, vai ser um inteiro, o looping vai começar com 0, vou deixar ele aqui para cima para ficar mais fácil, e agora a gente vai vir aqui e vai fazer o nosso looping quando o cliente selecionar. Então, eu vou vir aqui, vou dar um state, né, um update app state do nosso contador para 0, porque o cara pode ir lá e selecionar várias vezes aqui. Se a gente não setar para 0, ele vai sempre só aumentando e não vai acontecer nada depois de um certo momento. Então, eu vou dar aqui um update do contador de 0. Aqui eu vou dar um add looping, onde a minha condicional vai ser com base
no nosso sistema. Porém, eu quero testar uma coisa com vocês para ver se está funcionando. Antes estava dando bug, mas vamos testar agora um novo modelo de looping, que chama Overlist. O que que o Overlist faz? Ele mesmo já faz toda a parametrização para a gente de quais os itens que está passando ali naquele momento e facilita muito, porque a gente não precisa ir lá pegar item, index, etc. Ele mesmo já traz todas essas informações. Então vamos testar aqui para ver se está funcionando. Se não der certo, porque tem algum, pelo menos as vezes que eu tentei dava bugs, aí a gente volta e refaz aqui no while condition, que é 100% de certeza de funcionar. Esse é o modo mais prático, tá? Então vou vir aqui, ó, vou dar na lista, vou pegar o nosso action output de módulo, certo? Aqui ele já vai fazer tudo. Isso aqui seria qual é o index que começa, qual o index que finaliza e qual é a cada passo, se é um em um, dois em dois e assim por diante. Aqui já diz, ó, se você colocar aqui, ele vai te dar essa explicação, porém, como default, ele já faz o padrão que a gente precisa, tá bom? Aqui eu não preciso fazer mais nada de incremento, basta a gente só fazer o que a gente quer fazer de fato de action. Então vai ser aqui, ó, update app state do nosso módulos, né, dt módulos, e agora, se você vir aqui, ó, você vai vir aqui em Add to List e ele vai ter uma outra opção aqui, né, que a gente vai selecionar qual é o tipo de objeto que a gente quer, que no caso é o DT módulos, e agora a gente vai adicionar vários itens dentro de um único app state. Então essa é a vantagem que nós temos de um data type. Assim também a gente pode receber dados de uma API dessa forma, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, o ID curso vai vir da onde? Do nosso selecionado, né? Então vai ser aqui action do nosso widget state do que ó DT módulo curso, que foi aquele curso que a pessoa selecionou, clicou para chegar nessa action aqui. Então está no onSelect do nosso drop-down. Agora o nome do curso vai vir aqui da nossa lista. Tá vendo aqui agora? Corrente item of looping. Então se eu clicar aqui, agora eu vou ter as informações desse item específico que ele já está pegando do banco de dados. Por isso que esse aqui é muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então, eu quero pegar aqui o nome do módulo. É, aqui eu vou pegar a descrição curta. Então, vem aqui, get row field, vou pegar aqui a desk curta. Aqui a duração. Então, venho aqui também a duração do módulo, e aqui o número de aulas, tá? Então, vem aqui número de aulas, show de bola, vou confirmar, e teoricamente, se não der nenhum erro, a gente já está com o nosso looping feito. Viu que é muito mais simples, muito mais fácil, a gente não precisa vir aqui, dar um update app state, dar um increment, depois fazer aquele looping, pegar item at index, ele já faz tudo isso para nós. Então, a gente vai testar para ver se vai dar tudo certinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já quero testar isso aqui no decorrer, tá? Então, para a gente testar, o que que eu vou fazer? Apesar que a gente vai ter que testar tudo de uma vez só, criar tudo de uma vez só, porque eu não criei o botão de criar um módulo ainda. Então, vai fazer com que a gente não consiga testar de fato. Então, vamos continuar aqui. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser o text field, né? Estou dando uma abreviatura de nome. Esse daqui vai ser um text field de desk curta. Esse vai ser um text field de duração. E esse vai ser um text field de número aulas, ok? Então, aqui a gente vai passar dando os nomes. Agora vai um macete para vocês economizarem algum tempinho. Primeiro eu vou fazendo todos os itens de cada um dos text field, que facilita. Por exemplo, se eu vier aqui, preencher o label, depois venho aqui e preencho o hint, se eu voltar para cá, eu tenho que ir lá e voltar para cima. Quando eu seleciono widget do mesmo padrão, por exemplo, se eu clico em vários widget state, ele permanece aqui nas minhas configurações no mesmo lugar que eu estou. Então, é muito mais vantajoso. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui o label vai ser nome. Aqui vai ser descrição curta. Aqui vai ser a duração do módulo. Aqui vai ser o quê? Número de aulas. Então, você está vendo que senão eu tenho que ir, voltar, e acaba demorando mais. Então, aqui, vamos lá, digite
o nome do módulo. Digite uma descrição curta. Digite a duração das aulas desse módulo. E aqui, digite o número de aulas. Isso aqui seria interessante a pessoa fazer manual para lançar um curso, mas depois a gente pode implementar esse sistema automaticamente. A gente mesmo vai pegar a duração e a gente mesmo vai pegar o número de aulas, mas isso é mais avançado, então por isso que eu estou fazendo algo mais simples para depois a gente vir aqui e fazer toda essa implementação de forma automática, tá bom? Então, agora a gente vai clicar e vai ter que ter uma ação, né? Então vai ser aqui o botão. Deixa eu pegar o padrão do nosso botão aqui já, que vai ser o que a gente criou lá, né? Tamanho 200, etc. Então vai ser aqui adicionar módulo. Quando eu clicar em adicionar módulo, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse item ao nosso AppState, né? A gente veio aqui, já pegou os módulos que já tinham dentro do nosso banco de dados, e agora a gente vai adicionar os itens que a gente quer também. Um item que faltou aqui para nós, que eu vou vir aqui e vou colocar já, vai ser o index. A gente vai adicionar aqui um index. Index, ele é do tipo int8. Vou atualizar aqui. Por quê? Porque o index vai ser interessante para a gente poder reordenar depois. Vamos supor que eu começo com o módulo 1, depois vou para o módulo 2, mas por algum motivo eu quero trocar, quero inverter. Então, isso vai dar uma gama de flexibilidade muito grande para a gente. Então, eu vou fazer esse index e até mesmo para que a gente não tenha o problema de ter que colocar a nomenclatura com base no index. Então, por exemplo, a nomenclatura ela funciona como? Ou por ordem de criação, ou se for por ordem de nome, a pessoa teria que colocar zero o nome do coisa, tarará. Só que se quando chegasse no 10 teria um problema, porque daí seria 1 e 0 daí iria desconfigurar. Então, quando a gente usa o index, ele é muito mais prático, tá bom? Então, volto aqui dentro do nosso Flutterflow, vou vir aqui no Supabase, vou dar um get schema para pegar a atualização. E aqui dentro do nosso DT módulo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, index, tá bom? Então, vai ser um int. Beleza, vou aqui no meu custom function, que eu tenho que fazer a checagem aqui. E aqui a gente vai colocar, ele sempre pede, só para saber que você tem ciência disso aqui, ele pede para você colocar um valor aqui, mas depois que ele checar aqui, você já pode remover, tá? É o valor inicial dentro do drop-down aqui, caso você queira ou precise. Então, beleza, aqui dentro do curso a gente tem que fazer esse ajuste para a gente pegar o index também, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai adicionar agora mais esse item de index. A gente vai pegar aqui do nosso corrente, beleza? Vai ser aqui o nosso index, show de bola. Vou salvar. E aqui, agora a gente vai adicionar o módulo que a pessoa acabou de clicar ali, né? Então, vou vir aqui, dar um state, né? Para poder pegar o update app state. Agora a gente vai pegar o nosso AppState de GT módulos e vamos adicionar aqui, ó, Add to List, ou seja, eu já tenho uma lista que vem do banco de dados se houver, e aí a gente retorna e faz o implemento ali, tá bom? Aqui dentro também eu tenho que fazer uma situação para que a gente possa saber se existe ou não aqueles módulos já criados. Se não houver, não vai fazer nada. Então aqui, ó, vou colocar uma conditional, aonde o action output módulos e set not empty, ou seja, tem que ter alguma coisa para poder fazer esse fluxo. Se ele não tiver, a gente não vai fazer nada, tá bom? Então, beleza. Se tiver alguma coisa aqui dentro da nossa chamada banco de dados de módulos, a gente faz as ações. Se não tiver, a gente não faz nada, tá bom? Deixa eu só ver isso aqui. Agora eu vou ter que refazer isso aqui porque ah, certo, eu vou ter que só colocar isso aqui de novo por algum motivo, ou action output, eh, módulos, ok. Se eu vier aqui, deixa eu pegar aqui de novo, só para a gente garantir. Então, vai ser aqui o nome do módulo, certo? Nome do módulo, vou copiar aqui só para facilitar. Vou vir na canetinha e vou dar um paste aqui, ou seja, colar. Vai ser a descrição curta. Aqui vai ser a duração. Clico na canetinha aqui, o paste.
Eh, e aqui embaixo vai ser o nosso número de aulas, então vou dar um paste aqui também. Cadê aqui? Número aulas. E por último, o nosso index, tá? Na canetinha, paste, que seria o colar, e o nosso index aqui. Show de bola, agora está tudo certinho de novo. Quando eu clicar em adicionar módulo, a gente já está fazendo isso aqui, né? De adicionar ao nosso DT módulos um item à lista. Vou selecionar o tipo que é o nosso DT módulos e vou dar um set value aqui nos itens que a gente quer pegar, tá bom? Vou adicionar todos, eu tenho o costume de adicionar tudo para depois ir preenchendo, que facilita. O ID curso, se eu clicar aqui, ele dá a opção para a gente selecionar as variáveis direto aqui da nossa tela. Então, por isso que quando eu tenho só uma action, eu posso fazer esse jeito aqui de mostrar da minha barra lateral e eu posso ir selecionando aqui, ó, fica muito mais fácil e rápido, tá? Então, posso clicar aqui, seleciono aqui o nome, fica bem mais tranquilo da gente selecionar os itens aqui. Quando ele fica roxinho, é o item que eu selecionei, tá? Do nosso é como se eu estivesse fazendo o nosso, widget state, vou lá no text field nome, widget state, text field, desk curta. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Só para dar um macete para vocês e facilitar a vida. Aqui, para eu saber qual é o index, né, para eu já poder adicionar, eu posso vir aqui e eu vou colocar aqui, ó, um inline function, ou seja, eu quero fazer uma função. Qual que é essa função? Eu quero pegar o número de itens que já existe dentro do nosso data type, então vai ser um integer, e eu vou aqui no meu AppState de DT módulos, e eu vou pegar o número de itens, ou seja, eu sei que dentro do meu AppState agora tem 3 módulos, tem 2 módulos, tem um módulo, e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui um argumento. Na verdade, aqui não precisa, só vou pegar o número de itens. Então, eu quero pegar o index. Qual que é o index? É o número de itens menos um, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, var 1 menos 1, ou seja, é o total de itens menos um. Então, vou dar um check errors aqui, ele tem que retornar um integer, beleza. Vou dar um check errors. E beleza, show de bola, deu certo aqui. Agora a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque pode ser que não tenha nenhum módulo dentro do nosso curso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai copiar essa variável, clicar no nosso seletor de variáveis e nós vamos adicionar aqui, na verdade, inicialmente, uma conditional. Por quê? Porque eu quero verificar se tem itens dentro do meu upstate. Se não tiver, a gente deixa como zero, entendeu? Então, vou ver aqui, ó. Vou vir aqui, vou lá de novo no meu action output de módulos, ou seja, eu tenho que saber se tem módulos dentro do meu banco de dados com base no curso que eu selecionei, e set not empty. Se e set e not empty, deixa eu ver porque que ele não está deixando eu selecionar aqui. Acho que bugou o negócio aqui, peraí. Tá, deixa eu selecionar de novo, porque eu acho que deu uma bugada ali. Módulos. Ah, e set not empty. Por que que ele não está deixando eu cancelar? Deixa eu fazer o seguinte aqui, tá? Vou colocar só pra gente. Ele bugou. Ele bugou aqui. Eu vou ter que reiniciar. Então vamos voltar aqui porque bugou lá, eu tive que reiniciar, tá? Então aqui no adicionar módulo. Aqui no nosso create módulos, vou ter que fazer tudo de novo porque ele não salvou. Então vou fazer aqui o ID curso. O nome vai vir aqui do módulo. Só lembrando que o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que se eu viesse aqui, ó, o widget state, e vou procurar o meu desk curta. Porém, se eu faço assim, é mais demorado, tá? Então, às vezes eu consigo fazer isso aqui diretamente, que fica mais rápido, prático, para a gente poder fazer o sistema funcionar. Então, vou clicar aqui nas aulas. Para garantir, eu vou confirmar para salvar isso aqui, e aí vamos tentar fazer lá o nosso index de novo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, no index eu vou colocar aqui uma condicional if then else, e eu quero saber se existe alguma coisa dentro do meu módulos. Se existe alguma coisa, e set not empty, aí eu vou colocar a nossa variável lá que a gente criou e não salvou. Então, vou vir aqui em inline, né, que eu quero pegar o index com base nos itens que já tem. Inline vai ser aqui um int, e vai ser aqui o nosso app state de
módulos, number of items, e aqui embaixo a gente vai pegar então o var 1 menos 1, ou seja, se tiver pelo menos um item dentro do nosso app state, a gente vai pegar o número de variáveis, né, ou seja, o número de itens. Se eu tenho um item, vai pegar um menos um, vai ficar zero, tá? Então, se eu tenho 3, 3 menos um vai ficar 2. Por quê? Porque o index começa do zero. Lembra disso, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, para a gente conseguir depois movimentar, a gente faz isso aqui também. E aí, se não tiver nenhum item na lista, a gente vai colocar como zero, certo? Vai começar como zero o nosso index. Vou dar um confirm. E aqui embaixo, só inicialmente para a gente ver se está tudo funcionando, a gente vai vir aqui e vai dar uma list view aqui para a gente ver as nossas informações. Então, list view. Vou colocar aqui só um texto básico para isso, e dentro da list view a gente vai fazer um generate children aqui, do nosso app state de DT módulos, beleza? A lista DT módulos. Vou colocar aqui, vou gerar os nossos filhos aqui, e vou dar só o nome do curso para a gente facilitar. E aqui não tem nenhum segredo, tá? A mesma coisa, só vai mudar que aqui você vai selecionar o Data Tree Structure e vai selecionar o nome que você quer. Aqui sem nome. Tá? Algumas vezes tem que deixar o default. Aqui na list view eu vou dar um padding de 16 aqui, só para facilitar para nós a visualização, 16 e aqui 16. Show de bola. Vou dar um Ctrl S e a gente vai testar isso agora. Então eu só vim aqui e atualizei aqui, ó, a nossa logo, tá? Antes estava com ícone, Antes estava com um ícone aqui, eu removi o ícone, vim aqui no container, aqui no background image, e vou selecionar aqui para assets, e aí vou mudar aqui para nossa imagem que já está dentro do banco de dados do nosso app. Volto aqui, vou logar na nossa conta. Beleza. Deixa eu ver aqui se é A2. Show de bola, já está aparecendo aqui, vou em criar curso. Agora, se eu vier aqui em criar curso, agora já apareceu aqui, ó, os cursos que nós temos criados, né? Então, vou vir aqui nesse Flutterflow, sem capa e sem thumb, no Flutterflow. Clicar no Flutterflow, como vocês viram, não tem nenhum módulo ainda. E agora eu vou criar o nosso módulo, né? Então, vai ser módulo 1, a descrição curta, vou colocar qualquer coisa só para a gente não perder tempo, duração 18, e aqui, tá? 15 aulas. Vou adicionar modo. Aí agora, se você for ver, ó, ele já adicionou aqui embaixo, né? Então, quantos modos eu colocar aqui, ele vai adicionando ali embaixo. E aqui 14, por exemplo. Vou aqui e adiciono. Então, já está aparecendo os módulos ali, só que a gente não fez ainda o salvamento dentro do banco de dados, tá? Então, beleza, a gente já fez a nossa criação dos módulos aqui, e agora eu vou vou fazer a criação dos módulos dentro do nosso banco de dados. Então, agora, aqui embaixo, eu vou colocar, por exemplo, essa list view dentro de um container, e eu vou colocar esse container com um tamanho de uma altura, na verdade, de uns 300, só para que não fique muito, né? Acho que um 300 é o suficiente aqui para nós. E logo abaixo a gente vai colocar um botão, tá? Vai ser um botão personalizado que a gente já fez. Vamos colocar aqui um 16 e agora vai ser criar módulos, né? Módulos. E aí agora sim a gente vem aqui, vai dar aqui o nosso insert, né? Dentro do nosso Supabase. E aí, a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Aqui eu estou fazendo um sistema bem complexo, tá, pessoal? De adição de aula, de módulo, essas coisas. Poderia ser algo muito mais simples, mas eu quero uma plataforma bem bacana para nós, então por isso que eu estou fazendo algo além do convencional, tá bom? Principalmente para quem sobe aulas e tal, isso aqui vai ser bem interessante. Então, quando eu clicar em criar módulos, eu vou fazer um looping, tá? Por quê? Porque já vocês vão entender o porquê disso. Deixa eu fechar aqui. A gente não conseguiu ainda testar o nosso looping lá por conta que não tinha nenhum item para adicionar, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui no OnTap,
a gente vai adicionar um looping. Vou considerar que o overlist está funcionando, senão a gente volta e refaz tudo, não tem problema algum, tá? Então, eu vou pegar aqui, e eu quero pegar na verdade, aqui eu quero pegar o nosso app state do data módulos, ok? Primeiramente, eu tenho que checar também se existe um módulo aqui, tá? Apesar que eu posso só desabilitar o botão ali para poder fazer essa verificação de forma mais simples e rápida. Então, beleza, eu vou fazer isso depois até para dar um outro conhecimento para vocês, tá? Então, em DT módulos, eu vou fazer uma verificação aqui dentro, tá? Qual é a verificação que eu vou fazer inicialmente? Eu quero saber se dentro do meu DT módulos, na verdade eu quero fazer aqui, ó, eu vou pegar o nosso action output de módulos, eu quero fazer um filtro aonde o meu ID, tá, item list, eu vou ter que pegar o ID também desse módulo, né? Porque pode ser que não tenha esse módulo dentro do banco de dados. Então, para eu fazer isso, eu vou vir aqui, vou adicionar ao nosso data type o ID, tá? Vai ter o ID do próprio módulo, ID módulo. Vai ser um int, show de bola. Vou deixar ele aqui por primeiro para facilitar para a gente. Vou checar aqui nossa custom function, porque toda vez que a gente atualiza o data type, a gente tem que atualizar ali. E aqui no adicionar, quando eu seleciono um curso, eu vou adicionar aqui também mais essa variável para a gente, tá? Então, vai ser aqui, vou selecionar aqui o nosso ID do módulo, show de bola, aqui deu tudo certinho. Vou apertar um Ctrl S ou Command S aqui para poder salvar, só para a gente não perder as alterações. No adicionar módulo, a gente vai deixar sem nada, né? Então, a gente não vai adicionar o ID aqui, porque a gente não tem esse ID. E aqui embaixo vai ser mais simples agora. Então, aqui eu vou pegar o DT módulos e simplesmente eu vou fazer uma conditional, uma single conditional, aonde o item da minha lista, o data to strict ID módulo, e 7 e 7, né? Ou seja, se eu tenho um ID ali, eu não vou fazer nada, porque quer dizer que eu já tenho isso dentro do meu banco de dados. Agora, se não tiver esse ID, aí sim eu vou dar um insert, tá? Porque senão, como a gente está pegando itens do banco de dados, mais itens que a gente está adicionando, a gente vai fazer duplicado dentro do banco de dados. Então, o que que a gente vai fazer? A gente verifica se o ID é 7, né? Se 7 é porque já está no banco de dados, a gente não faz nada. Se não tiver, a gente dá um insert. Então, aqui no false, ou seja, se i7, ele vai retornar true. Então, é o que já tem no banco de dados, a gente não faz nada. Se não tiver, aí sim a gente vem e dá um insert. Então, eu vou dar aqui um insert row, vai ser na nossa tabela de módulos, e agora a gente vai preencher todos os campos que a gente quer utilizar aqui, certo? O ID módulo a gente pode remover, que é automático, create também. O ID do curso a gente vai pegar aqui do nosso apps, do nosso corrente item looping data structure ID curso. Agora, o nome do módulo vai vir aqui também, né, do nosso item que está percorrendo a nossa lista aqui de forma automática. Então, data to structure, e eu vou pegar aqui o nome. Aqui, duração do módulo, mesma coisa. Vou pegar do item que está percorrendo a lista, a duração. A descrição curta, a gente vai vir aqui, vai pegar também do item que está inteirando ali, a desk curta. E agora o nosso número de aulas. Vou pegar aqui também da interação do nosso looping, a número de aulas e, por último, o nosso index, tá? Lembrando que isso que eu estou fazendo é a mesma coisa do looping tradicional que eu ensinei lá na primeira aula, só que isso aqui é uma forma facilitada. Em vez de a gente colocar condicional aqui, contador menor que número de itens, fazer o que a gente quer fazer, que a gente já ia fazer isso aqui, e dar um increment lá do nosso contador, ele já faz tudo isso para nós aqui no overlist. Claro que eu só tenho que ver se vai funcionar para falar para vocês. E aqui ele mesmo já dá o item at index para nós. Por isso que aqui eu não preciso vir aqui e selecionar item at index, daí eu vou passar o index, o specific index do contador. Aqui ele já pega e já passa item por item e já dá todas as opções para nós, tá? Claro que a gente tem que ver se vai funcionar, certo? Beleza. Então, aqui deu tudo certo. E aqui só vou dar, por enquanto, eu só vou dar um snack bar aqui para a gente poder ver funcionando, né? Então, módulos.
criados com sucesso. E agora vamos ver se vai dar certo aqui. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou aqui dar um instant reload lá no nosso projeto. Lembrando que se você estiver usando a versão web, não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma, tá? Eu só estou usando a versão de computador, para quem não conseguir, mas nas primeiras aulas aí vai ter como instalar também no desktop de vocês, né? Tem que ter um computadorzinho mais ou menos bom aí para que aguente e não fique travando. Senão, utiliza a versão web mesmo e tá show. Então, vamos voltar aqui dentro da nossa web e vamos ver aqui agora o criar módulos. Então, vai ser aqui, eu vou colocar aqui no Flutterflow, o nome é módulo 1, desk curta, a duração vai ser 26 horas, 20 aulas. Aqui vai ser o 2. Vou colocar mais aqui vai ser 15, aqui vai ser 4, só para a gente poder vendo aqui, 3. Vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar 20 aqui, e aqui eu vou colocar 8. Vou adicionar módulos, então a gente está com 3 módulos agora, e aqui eu vou criar módulos. A princípio deu tudo certo, se a gente voltar aqui no nosso banco de dados e atualizar os módulos, acho que ele deu erro, vamos verificar qual é o erro. Vamos ver aqui, inspecionar. Aqui ele não apareceu nenhum erro. Deixa eu clicar aqui de novo. Vamos ver. Aqui não veio nada. Deixa eu ver a policy que a gente colocou lá no insert. Aqui vai ser um authenticated, cursos, curso ID, curso é igual ao módulos ID curso, e auth.id is not e curso.user.auth é igual ao auth.uid. Eu acho que essa política aqui, ela não está sendo atendida. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a gente acha o nosso erro. Vamos revisar aqui para ver se não fez nada, porque aqui deveria estar funcionando. ID módulo i7. Deixa eu ver o que está aparecendo no ID módulo para nós aqui. Vou dar um inspecionar aqui no debug. Na versão de web vocês têm isso aí também, tá? Aqui no nosso page state, app state, o nosso ID módulo, ele está vindo como 0, por isso, ó, o nosso ID módulo está vindo como 0. Todos eles estão vindo como 0, então por isso que está dando problema. Então, aqui, em vez de o módulo is7, a gente vai colocar aqui, ó, is equal. Na verdade, não vai dar, porque senão ele... se o ID módulo for igual a 0, né, que ele não tem nada setado, aí a gente vai lá e coloca o item. Se ele tiver qualquer outro valor, é porque tem no banco de dados, e a gente vai lá e não faz nada, tá bom? Então, só vamos alterar o lado aqui. Ele pediu para eu alterar aqui também. Vai ser aqui o nosso ID curso. E aí, vamos refazer aqui embaixo. Então, aqui vai ser o nome do módulo, nome, aqui a duração, aqui embaixo vai ser desk curta, certo? Desk curta. Aqui embaixo vai ser o número de aulas, e aqui vai ser o nosso index. Então, vai ser aqui o nosso index, show de bola.
aqui é módulo criado com sucesso, o texto aqui e show de bola. Então bora testar novamente, que o problema era que a gente estava colocando como i7, mas como não teve nenhum valor adicionado ali, o próprio Flutterflow adiciona o zero como padrão. Então a gente sabe que dentro do banco de dados não existe o zero, uma vez que é zero não tem banco de dados, então é para dar certo agora. Show de bola? Antes da gente colocar vários itens, eu vou colocar só aqui módulo 1 e aqui as descrições dessas coisas eu vou deixar tudo igual, tá? Só para a gente economizar tempo. Então, adicionar módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Beleza? Vou criar o módulo. Módulos criados com sucesso. Se a gente voltar agora aqui dentro. ah, Jesus. Então, criei aqui, né? Módulos criados com sucesso. Se eu voltar aqui no banco de dados, agora a gente tem os nossos módulos criados. Esperar atualizar aqui. Show de bola. Está aparecendo nossos módulos, qual é a duração, descrição, etc. Está aparecendo aqui. A descrição curta, deixa eu ver se a gente não colocou. A gente colocou, mas em algum lugar não está pegando. Então, vou voltar aqui no Flutterflow e vou conferir item por item, tá? Então, aqui dentro, a gente está pegando ED módulos, nome, desk curta, uma. Mas eu acho que a gente está pegando de outro lugar. Então, deixa eu ver aqui. Na verdade, é o desk curta 2, tá? Então, por isso que estava vazio. Então, por isso que é interessante sempre renomear com base naquilo que a gente vai na tab que a gente está. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, módulo, nome. Aí aqui vai ser módulo desk curta. Aqui vai ser módulo duração. E aqui vai ser módulo aulas. Por isso que a gente acabou não recebendo essas informações lá dentro do banco de dados. Então, tem DD módulo curso, módulo e show de bola. Então, tá dando tudo certinho. Quero ver como ficou aqui o nosso index. O index veio como zero. Então, foi um problema porque todos os índices vieram como zero e isso não é interessante. E a gente pode resolver isso aqui. Acabei criando de novo, tá? A gente tem até que prevenir isso aqui. Daqui a pouco a gente revê isso aqui, tá? A gente vai ter que ajustar isso aqui também. Mas o index ele veio como zero. Para a gente poder resolver isso, eu vou pegar aqui, ó, no index, como já deve estar na ordem que a gente fez lá dentro do banco de dados, então a gente vai pegar aqui, ó, em vez de pegar um data to structure, eu vou pegar index in list, tá? Porque daí naquele item que está passando, ele já vai dar o nosso index de forma mais precisa. Aí é, aqui dentro a gente vai ter que fazer uma outra verificação para saber se o módulo já existe dentro aqui apesar que quando a gente fizer isso aqui, ele já deve ter que excluir os itens lá, né? Então, beleza, vamos por partes. Aqui, no adicionar módulo, qual foi o erro? O outro erro foi só faltou o index, beleza? A gente deu como zero, porque não existia um index lá. E aqui a gente está passando tudo de uma vez só. Na verdade, era para ter funcionado, porque se o nosso módulos, na verdade é o nosso app state, né? Então aqui, ó, o nosso dt módulos e set not empty. Aí ele vai pegar o valor ah, do nosso app state aqui, show de bola, e aí vai fazer o que a gente deveria ter feito lá e deu erro. Então aqui, o que que eu fiz? Eu vim aqui. Pessoal, peço desculpas, é porque algum bug utilizando o MacBook, ele dá um bug quando eu abro o navegador. Então,
Eu peço desculpas, eu vou tentar usar outro navegador para facilitar, mas ele trava a tela, daí eu não consigo ver e aí acaba que eu tenho que refazer e refalar para vocês, tá? Eu peço desculpas, estou tentando achar uma forma de resolver esse problema. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui no adicionar módulos, vim aqui no nosso Add to list, e aqui no nosso index eu fiz o quê? Em vez de pegar o index que vem do módulo, né, para saber se existe, eu peguei do app state, porque toda vez que a gente adicionar um item, agora ele vai atualizar, e não do módulos que só chama uma vez, tá? E aqui no inline, o inline tá certo, eu só mudei aqui. No nosso index eu pego e faço uma verificação se o app state is set not empty, beleza? Isso já deve resolver. E aí, quando eu volto para cá, para o criar módulo, a gente vai fazer o quê? Agora, quando eu terminar de fazer a inserção no banco de dados, a gente vai vir aqui no nosso app state e vai dar um clear. Na verdade, a gente vai dar um clear aqui para que a pessoa tenha que selecionar de novo. Então, eu vou dar um dt módulos, vou dar aqui um clear value. E aqui dentro do nosso sistema, a gente vai dar um reset value lá dentro do nosso drop down, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó, drop down módulo curso, tá? Para que ele resete o nosso, na verdade não é set. Deixa eu ver se é um clear. Vai ser um clear aqui, não clear só para texto. É um reset mesmo. Reset drop down fields, tá? Mudou aqui o layout, eu estava meio perdido. Então, vou selecionar aqui o DT módulos. Uma vez que a gente faz isso, vai resetar aqui. Então, a gente não vai ter nenhum item. Aí a pessoa tem que selecionar o curso de novo para poder ver todos os itens que ela acabou criando, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente fez. Vamos fazer mais uns testes para que a gente não tenha esse problema de fazer a duplicata aqui dentro do nosso banco de dados. Então, eu vou vir aqui. E a gente vai verificar lá como ficou. Se eu vier aqui no criar módulos, vou selecionar aqui o nosso Flutter Flow, já apareceu todos os módulos aqui, isso que eu queria, porque a gente vai mostrar os módulos que já tem para que a pessoa saiba exatamente o que que ela já tem de módulos e ela possa adicionar. Então, se eu vier aqui agora e adicionar o módulo 5, né? Aqui, beleza, vou dar qualquer descrição aqui, só para a gente ver lá por enquanto, vou adicionar o módulo, já adicionou o módulo 5 aqui embaixo, então tá ok. E agora, no criar módulos, ele deve criar somente um módulo, né? Então, vou clicar aqui, show de bola. Vamos lá no nosso banco de dados para ver se ele criou só o módulo 5, que é o correto. Show de bola, criou só o módulo 5. Ele veio aqui e ele deveria resetar esses valores aqui, tá? Então, vamos ver o que que houve que não resetou. No criar módulos, eu tenho que vir aqui e dar um clear value no módulos e um reset form field. Era para ter funcionado. E aqui eu vou dar um clear nos text fields também, para que a gente possa, a pessoa ter que fazer tudo novamente, tá? Vai ser aqui do módulo, módulo, módulo e módulo. Duração, beleza, show de bola. Vamos fazer o teste novamente, porque ele deveria limpar aqui o nosso app state de DT módulos. Deixa eu verificar aqui. Ele faz a inserção, clear value, ele atualiza a página corrente, ok. Vamos testar de novo, só para a gente verificar. E daí a gente faz o zero ali para testar. Estamos quase finalizando aqui a criação do módulo, tá? Depois a gente vai ter outras coisas referente a isso. Show de bola. Lembrando que daí a questão de reordenar, eu vou fazer isso no curso avançado, tá? Show de bola, apareceu aqui, vamos lá, módulo 5, não, 6. Aqui vai ser qualquer coisa. Vou adicionar o módulo 6, deu certo. Vou vir aqui em criar módulos. Ele não está limpando aqui. Aqui ele está limpando, mas aqui ele não está atualizando
o nosso list view, mas deixa eu verificar se ele atualizou lá, dentro do nosso app state, né. Então eu volto aqui, dentro do nosso app state ainda continua aqui, ó. Ele continua aqui, ele deveria ter limpado. Deixa eu só ver se eu fiz alguma coisa errado aqui, ou se está com algum bug. É, update app state, dt módulos, deixa eu fazer de novo. dt módulos, aí a gente vai dar um clear value. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu remover isso aqui primeiro, e daí a gente faz isso. Vamos testar. Porque senão o cliente vai lá e ficar adicionando itens e vai duplicar, né. Então por isso que eu quero fazer isso aqui funcionar certinho para dar certo. Vamos lá, selecionar o Flutter Flow, hã, módulo 7, qualquer coisa. Vou adicionar, criar módulos. Eu não sei porque que ele está fazendo a inserção aqui. Quando eu faço um select aqui, módulos. É porque ainda ele está permanecendo selecionado aqui. O correto é que, deixa eu ver só o nome que eu estou dando aqui, tá como DT módulo curso, e é o que a gente fez lá. Então aqui, eh, a gente dá um clear, a gente dá um DT módulos curso, dá um reset, select drop down field clear to clear, e aí ele dá um clear aqui dentro do item. Deixa eu só verificar se ele está vindo para cá de forma automática. É, snack, bar. Isso aqui é o sistema de encontrar o erro, tá? Só para eu ver se quando a gente está resetando, ele está vindo aqui e selecionando novamente. Senão a gente vai ter que fazer uma variável para que isso não aconteça. Flutterflow, beleza, apareceu ali, módulo 8, tatatã, tatatã. Vou clicar, vou criar o módulo. Ele está resetando porque ele está selecionando de novo o último item que foi feito ali, modos criados com sucesso. É por isso que ele está retornando aqui. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu verificar. Quando eu Só que se ele passa aqui, ele vai passar em tudo, né? Deixa eu pensar numa lógica para a gente resolver isso aqui. Pessoal, achei a solução aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma condicional aqui antes, para a gente saber se o drop-down está setado. Então, vou colocar uma conditional aqui, uma single conditional. Nosso edit state de dt módulo curso tem que estar setado, tá? E set. Se ele estiver setado, aí sim a gente vai fazer essas actions aqui. Se ele não tiver setado, a gente não vai fazer nada, tá bom? Então, assim a gente garante com que o nosso app state aqui só vai ser adicionado quando realmente tiver item selecionado. Aqui é um saquinho essa questão do módulo, que como ele não faz parte do com index, toda hora você tem que mudar, então tem essa desvantagem também. Se fosse só com o se fosse apenas com o index, set index, né, o contador, o while, isso aqui seria mais simples, que não precisava ficar refazendo. Então, por um lado, é bom que você tenha essa praticidade de poder ficar mudando, mais fácil, porém,
eh, quando você muda de um lugar para o outro, aí você perde essa facilidade, né, de dele mesmo já levar para o outro lugar sem você precisar refazer essas coisas aqui. Então, eh, tudo tem seu prós e contra. Então aqui é o index e por último o ID do módulo. Beleza, agora a gente vai testar e é para estar funcionando, porque agora quando a gente vir aqui e resetar isso aqui, ele não vai cair mais naquela condicional lá de já alterar de novo os itens, né, então ele só vai alterar, ele só vai mostrar o item quando apesar que, se a gente parar para pensar, na verdade não é um problema, por quê? Porque a gente vai estar com os itens atualizados agora, né, mas ele vai estar com o item do outro. Bom, vamos fazer assim que seria a forma ideal, vamos lá. Vou clicar aqui, Flutter Flow, beleza, vou adicionar um outro módulo aqui, adicionei esse outro módulo, vou criar um módulo, show de bola, agora deu certo, agora ele sumiu, e assim faz com que a gente não adicione módulos, tá bom? Duplicados. E aqui, para finalizar, eu quero colocar aqui nas variáveis do botão, uma opção que nós temos aqui, ó, Button Disable Options, ou seja, eu vou desabilitar quando for verdadeiro, e eu vou desabilitar aqui quando o nosso app state dt módulos is not set, né? Então, aqui, ó, i7, eu tenho que marcar como i7, mas eu coloco essa variável aqui, ó, apply opposite statement, ou seja, se for verdadeiro, ele vai considerar falso, e assim por diante. Se for falso, ele considera verdadeiro, tá? Ele vai considerar o oposto. Então, agora, a gente vai deixar desabilitado. Então, o disable aqui vai estar, por exemplo, essa cor aqui, e o texto pode deixar o primary mesmo, tá show. Então, quando tiver o item lá, que não tiver nenhum item na lista, é porque ele vai estar desabilitado, porque não tem nenhum item. Se tiver, ele habilita, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eh para ficar melhor, para ficar mais dinâmico e interessante, se a pessoa não atualizar nada, não vai aparecer o botão, porque senão, apesar que se ela apertar o botão não vai ter problema nenhum, né. Vamos fazer o teste aqui para a gente economizar recursos, né, tanto para dar certo quanto para não. Então vamos fazer o teste. Se a pessoa preencher a lista e clicar, não deve criar nada dentro do banco de dados, mas se criar, aí a gente faz a outra condicional ali. Flutter, deixa eu pegar um outro aqui que fazer do zero é o que a gente quer fazer. Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte também, tá? Por mais que esteja selecionado, antes de eu fazer a atualização, eu vou dar um update app state no nosso DT Módulos e vou limpar ele. Porque senão vai acontecer isso. O cara selecionou um negócio, não tem item aqui, ele passa e já era, tá? Então eu vou limpar ele aqui antes de fazer qualquer coisa. Porque daí ele vai cair ali no i7 is false, e aí ele não vai dar certo, tá? Então é bom que a gente já vai vendo alguns probleminhas aqui referente a isso. Aqui em criar módulo, vamos selecionar, por exemplo, o Flutter Flow, daí vir para cá e quis mudar o curso. Tá, beleza, show de bola. Ele vai lá e reseta. Então aqui eu vou dar o nome módulo 1, tá, aqui eu vou dar qualquer coisa de nome só para a gente salvar, salvei, show de bola, ficou aqui desabilitado porque não tem nada, se eu vier aqui selecionar de novo o item que tem, apareceu, mas se eu clicar aqui, ele vai aparecer que foi adicionado, mas teoricamente não é para ter adicionado esse novo item no banco de dados, é só para ser uma vez. Vamos verificar. Show de bola, só uma vez, beleza. Mas ele vai aparecer aquela mensagem para a pessoa, né. Então, no caso, voltando aqui no Flutter Flow, se a pessoa vier aqui clicar e não tiver nada, né, ele vai vir para cá, vai ver que não tem nenhum item no módulo, vai passar aqui, não vai inserir e vai para cá. Show de bola, pode deixar assim mesmo. A gente pode até fazer uma verificação ali, né, se tem ou não um item selecionado,
para ficar melhorzinho, vamos fazer o mais bonito, né. Então vamos vir aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai vir aqui e a gente vai vir procurar aqui, ó, o nosso app state vai ser isso aqui, o nosso filtro, eu vou fazer um filtro aqui, porque eu quero saber se tem itens novos, né. Então vamos ver aqui uma conditional, single conditional, aonde nosso item list, lembrando que eu estou passando rápido, porque a gente tem uma aula super detalhada lá de 40 minutos sobre isso, por isso que eu gastei tempo lá para a gente ir adiantando as coisas aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui no Data Tree Structure, eu quero pegar o ID módulo, se o ID módulo é igual a zero, tá? Se for igual a zero, e set not empty, tá? Só que aqui a gente vai aplicar o oposto, né? Então, se não tiver nenhum item, ah, se não tiver nenhum item novo no banco de dados, ele vai ficar no nosso app state, ele vai ficar cinza, ou seja, desabilitado. Se tiver algum item, ele vai estar habilitado, tá? Então é isso que a gente fez aqui. Vamos testar agora. Vou vir aqui, se eu colocar no Flutterflow, apareceu todos, continua desabilitado, show. Agora se eu vier aqui, módulo tal, aqui, tã-tã-tã, 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 adicionar, show de bola. Um novo módulo foi adicionado, veio aqui e faço o nosso criar módulos. E para otimizar ainda mais, aqui dentro do nosso criar módulos, eu vou fazer um filtro aqui da mesma forma, esse mesmo filtro, para que a gente só pegue itens que realmente não tenha no banco de dados. Então aqui, ó, eu vou pegar um filter list items, vou pegar uma conditional, single conditional, first value, vou pegar aqui agora o nosso data tree structure ID módulo, é igual a zero. Foi igual a zero, a gente vai pegar esses itens e vai fazer o looping somente dos itens que não tem no banco de dados. Assim a gente economiza de ficar fazendo looping também em vários itens, né? Então bora testar agora o finaleiro aqui da nossa criação dos módulos, tá? Então estou pensando de uma forma bem robusta. No módulo avançado a gente vai ver a reordenação disso aqui, das aulas e etc. Mas por enquanto a gente está vendo tudo funcionar dessa forma aqui. Aqui eu quero criar vários módulos ao mesmo tempo para a gente ver. Então, beleza, tem um módulo aqui, está desabilitado, e agora eu vou colocar aqui, ó, módulo 3, aqui eu vou colocar qualquer coisa por enquanto, tá, pessoal? 3, aqui vai ser o 4, e aqui vai ser o 6, por exemplo. Vou adicionar, e eu quero criar os módulos, show de bola. A gente parou no módulo 1, 3, 4, 6, beleza, deu tudo certo, né? Então, a gente só adicionou os que não tinha. E a nossa lógica agora está show de bola. Agora a gente está vendo tudo funcionando bonitinho aqui. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês dos módulos. Depois a gente vai ir aprofundando na parte de edição, né, de modificar o curso, a gente vai ter para deletar os módulos, para alterar nome, entre outras coisas, tá? Então, por enquanto, essa página é só de criação e depois a gente vai fazer toda a parte de CRUD ali. E aí, lembrando que nos módulos, no curso avançado, a gente vai fazer a reordenação. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar o 4 no lugar do 3, o 1 embaixo, a gente vai conseguir mudar isso aqui para que a gente possa estruturar melhor essa criação, tá? Então, eu vou fazer até uma outra aula na própria criação do módulo, e aí a gente faz isso aqui de forma bacana e vai ficar show de bola para o criador de conteúdo colocar aqui e ser totalmente otimizado. A aula já está extensa, grato pela atenção de vocês, sucesso a todos nós, tchau, tchau.